Olá, crianças! Hoje nós vamos dar continuidade na nossa apostila 3 de História. Bom, gente, na aula passada nós vimos as músicas e as danças indígenas e o povo e a cultura do Brasil. Hoje nós vamos ver nossas origens, os indígenas. Lembrando que os indígenas eles são os primeiros a serem estudados no processo de formação do povo brasileiro, pois foram os primeiros habitantes do nosso país. Como os grupos indígenas eles não possuíam um sistema de escrita, grande parte do que sabemos sobre eles é resultado dos registros escritos dos europeus que estiveram aqui. Outras fontes importantes para conhecer a cultura dos indígenas brasileiros são os documentários históricos deixados por desenhistas, pintores e escritores europeus. Os primeiros registros sobre os indígenas datam da chegada dos portugueses ao Brasil. As primeiras descrições sobre o modo de vida e características físicas podem ser encontradas ainda na Carta do Descobrimento, um documento classificado como o relato oficial da viagem, que trouxe os portugueses ao Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão oficial da frota de Pedro Álvares Cabral. A carta possui uma estrutura de diário de bordo. A função desse documento era justamente descrever os novos achatamentos, assim como detalhá-los ao seu destino, o rei de Portugal. Nós temos então a reprodução, através de imagem, dessa carta. Os indígenas aqui encontrados, eles foram classificados pelos portugueses em dois grandes grupos, os tupis, ou tupinambás, e os tapuias. O critério utilizado para essa divisão foi a língua falada pelos indígenas. Assim, os tupis eram os falantes da língua tupi, e os tapuias os falantes de outras línguas. Só que é importante, gente, que vocês saibam que a língua não é o único elemento definidor de uma cultura. Por isso, mesmo falando a mesma língua, os tupis eles possuem culturas diferentes entre si. E as informações que temos sobre o modo de vida indígena dizem respeito, em grande parte, apenas ao grupo tupi, que foram aqueles que mantiveram mais contato com os grupos europeus. Então, gente, desse modo, assim como não deve haver a generalização dos tupis com relação à língua falada, não se deve generalizar o modo de vida de todos os indígenas. O modo de vida dos tupis. Os grupos tupis eles praticavam a caça, a pesca, a coleta de frutas e a agricultura. E a divisão do trabalho dos grupos tupis, elas eram organizadas levando em consideração o sexo e a idade dos indígenas. A caça nas tribos tupis, elas eram de responsabilidade dos homens. E na cultura tupi, o cultivo da mandioca e o preparo do alimento são atividades destinadas às mulheres. E as crianças maiores, elas ajudavam no cuidado das crianças menores. Bom, depois de termos lido esses textos, vocês vão responder as atividades de 3 a 6 e a atividade adicional 2. Os indígenas e a relação com os europeus. A relação entre os indígenas e europeus, ela sofreu algumas transformações ao longo dos anos. Primeiramente, ela foi pacífica e depois ela passou a ser violenta. Conforme os interesses dos portugueses, eles iam mudando a sua postura, eles iam se modificando. E os portugueses, nesse primeiro contato com os indígenas, algumas doenças foram trazidas, como as doenças, a gripe, o sarampo e a varíola. Elas foram trazidas pelos europeus e tornaram-se verdadeiras epidemias entre as populações indígenas. E a falta de imunidade a essas doenças, ela provocou alta taxa de mortalidade entre os indígenas ao longo de 3 décadas. Então, como os portugueses eles desconheciam o território ao qual chegaram, eles estabeleceram uma relação pacífica e sem grandes conflitos.
porque eles precisavam dos indígenas para explorar o território. E essa relação de dependência por parte dos portugueses com os indígenas, ela se acentuou na medida em que se iniciou a exploração do pau-brasil, uma árvore nativa que encontrava-se espalhada por todo o território. Então, ó, nós temos aí uma imagem, né, derrubada do pau-brasil, lá em 1575. A imagem, ela representa indígenas extraindo o pau-brasil no litoral brasileiro. Então, gente, o pau-brasil ele foi o primeiro produto a ser explorado pelos portugueses e contribuiu muito para o enriquecimento de Portugal. A decisão da coroa portuguesa pela colonização do território foi responsável pela mudança da relação entre indígenas e portugueses, pois colonizar implica estabelecer um sistema produtivo no território. E esses princípios, eles chocaram-se com o modo de vida indígena. E após a mudança no modo de se relacionarem, os grupos indígenas passaram por um processo de submissão, o que exigiu desses grupos meio de resistência e adaptação. Leiam o texto e respondam às atividades de 7 a 11 e a atividade adicional 3. Bom, gente, por essa semana é só. Bons estudos. Um beijo da professora Naira.